Identidade cultural na pós-modernidade é um livro que eu estou lendo e que vai contribuir muito para a gente entender este caso do Silvio Almeida com a Aniele Franco. Primeira coisa é que não foi apenas ela que acusou ele de assédio sexual. Foi ela e mais outras 3 mulheres, então são 4 denúncias de assédio sexual. Os defensores do Silvio Almeida usam a pauta racial para dizer que é mais uma vez um homem negro sendo acusado de assédio, que isso é o estereótipo do homem negro violento e criminoso. Então, quer dizer, usando as pautas raciais para poder vitimizar o Silvio Almeida, e quem defende a Aniele são mulheres que defendem as pautas feministas de que as mulheres são violentadas por homens de todas as cores, de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais. Então, são 2 identidades diferentes que estão em disputa ali. É a identidade da etnia de ser negro e a identidade de ser mulher. Só que a Aniele Franco, como muitas outras mulheres negras, tem 2 identidades em si, não apenas uma. E é isso que vai ser a complexidade do público de decidir em que lado eles vão ficar. Antes de eu ir para um trecho do livro que fala de um caso que aconteceu lá em 1991, que é muito parecido com o que está acontecendo agora com o Silvio Almeida e com a Aniele Franco, eu vou falar antes de alguns outros casos de homens negros e homens brancos de esquerda, para mostrar para vocês que os homens, independente da sua cor, nacionalidade, classe social, espectro político, eles continuam sendo homens e violentando as mulheres. Porque o que o homem busca é uma máscara social para poder ficar acima de qualquer suspeita sobre os crimes que ele está cometendo. Então, quando a gente fala sobre esse tal cidadão de bem da direita, né, de família tradicional, o que é que esse abusador ele está buscando quando ele se fantasia de um homem de família, de direita, cristão, conservador? Ele está buscando uma máscara social para ficar acima de qualquer suspeita. Então, se um abusador quisesse abusar de várias mulheres, mas quisesse ficar acima de qualquer suspeita, antes ele teria que ser um pastor, cristão, de família tradicional, teria que falar sobre Deus todos os dias, toda hora, para assim ninguém suspeitar dele. Mas hoje em dia, muitos abusadores estão começando a perceber que o novo cidadão de bem, ele na verdade é um homem de esquerda. Então, se ele for um padre de esquerda, será que ele pode ficar se masturbando na internet com menores de idade? Se ele for um esquerdista cantor de 40 anos, será que ele pode tirar a virgindade de uma menina de 13 anos no aniversário dele? Ficar acima de qualquer suspeita. Máscaras sociais podem mudar. Estão mudando. Ventura de Souza Santos é um professor, sociólogo famoso e defensor dos direitos humanos que foi denunciado por assédio. Ele tinha como fetiche, na verdade, as suas vítimas, a maioria das suas vítimas eram mulheres latinas americanas, era o seu fetiche. Inclusive, muitas mulheres brasileiras foram vítimas dele. Um homem acima de qualquer suspeita. Ele não é de esquerda, ele não é defensor dos direitos humanos e fez isso. Máscara social. Outro caso que, inclusive, eu comentei aqui, que foi de um militante de esquerda, inclusive apoiador do Janones. Ele já tinha publicado nas suas redes sociais uma publicação contra abuso sexual infantil e ele foi preso por ter sequestrado uma menina de 12 anos dentro de uma mala, ter algemado os pés dela nos pés da cama e ter feito ela de escrava sexual. Um homem militante de esquerda, apoiador do Janones e contra o abuso sexual infantil nas redes sociais. Por quê? Máscara social. Os casos que eu contei eram de homens brancos, mas eu vou contar agora caso de homem negro. O.J. Simpson, eu acho que é assim que se pronuncia, um jogador muito influente negro dos Estados Unidos, em que ele matou a sua ex-mulher branca e o seu amigo também branco. Nesta época, estava já havendo uma tensão racial, porque policiais tinham matado um negro
espancando este negro e ele foi inocentado, este policial. O.J. Simpson aproveitou que estava havendo já uma tensão racial naquela cidade e de que o policial envolvido no seu caso era um policial branco racista, que foi acusado pelo O.J. Simpson de ter plantado provas para incriminá-lo. Então ele usou a pauta racial para poder não pagar pelo crime que ele cometeu. E ele não pagou. Um homem negro que matou uma mulher branca usou as pautas raciais para se livrar da cadeia e se livrou. Falei sobre o homem branco de esquerda e falei sobre o homem negro, mas vamos falar também sobre o homem islâmico, o que é a lei da Sharia, que inclusive legaliza o casamento infantil, que se chama o quê? Estupro, né? Se chama estupro, pedofilia, legaliza isso. Já que falamos de islâmicos, vamos falar sobre os amarelos, os asiáticos, especificamente as sul-coreanas, que 80% delas já foram assediadas no trabalho. Vamos falar sobre as mulheres africanas, onde o casamento infantil lá acontece muito, onde ainda existe a circuncisão feminina. Gente, vocês sabem o que é isso? Os clitóris das mulheres são arrancados, muitas vezes com caco de vidro, com faca, com qualquer objeto cortante, sem anestesia. E é somente para que elas possam ser puras para sempre, uma sensação de virgindade para sempre, e só assim que ela consegue casar. Então, quem me fez casar e quem me vendeu foi meu pai e minha madrasta. Eu morava com eles, a minha madrasta me pegou quando eu tinha 2 anos, quando a minha outra madrasta não me quis. E eu comecei a morar com ela e meu pai. Só que quando eu completei 8 anos, o meu pai e as minhas 2 madrastas decidiram me vender, porque disseram que eu dava muito trabalho, né? Eu não produzia na escola, né? Portanto, eu estava estudando, eu estava na 1ª série e na 2ª série. Então, como eu me dizia que eu não era inteligente, porque e era uma criança, na realidade, um pouco revoltada. Sim, por que eu era revoltada? Porque eu não conhecia minha mãe. Tudo que eu precisava era na pancada. Tudo que eu precisava, eu só apanhava todo santo dia. Então, assim, eles me amarravam na árvore, eles me batiam. Os filhos delas me batiam de um jeito que eu chegava... Às vezes eu desmaiava. Mas mesmo assim, eles decidiram me vender. Não por falta de dinheiro, mas sim por maldade. Aí quando eles me venderam, eu pensava que eu estava indo na casa da minha avó, né? Mas infelizmente eu estava indo para ser casada. Portanto, quando eu cheguei, ela sofreu o abuso, né? O abuso sexual. E eu percebi que não era casa da minha avó, porque se fosse casa da minha avó, eu não ia ser abusado, né? E eu voltei para casa com 9 anos de idade. Cheguei e falei para meu pai: pai, o homem que você me deu, ele tem uma coisa muito grande. E essa coisa grande era se referindo a tal coisa que vocês sabem. E mesmo assim meu pai pegou um pedaço de pau e me mandou voltar. Então aí foi a pior dor que eu já senti na minha vida de abandono. E mesmo assim, aí eu tentei me matar com 10 anos de idade, né? Eu pensava que eu tinha vindo aqui ao mundo só para fazer o outro sofrer, só para sofrer. Feminicídio contra mulheres indígenas cresce em 500%. E quase ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha quase não chega nas aldeias indígenas. E as mulheres indígenas ficam vulneráveis em relação à violência que elas sofrem de homens indígenas. As mulheres moradoras de rua, elas são vítimas de violência física e violência sexual. Mesmo que elas sejam minoria nas ruas, representando 14% ou 20%, dependendo do estado, elas são violentadas por homens que estão na mesma situação dela. Enquanto os homens moradores de rua são violentados por policiais, os mesmos que apanham de policiais são os mesmos que batem nas mulheres que estão na mesma posição que ele. Na rua, ela é tratada como moeda de troca. Existe uma competição para saber
Qual morador de rua vai ficar com aquela mulher? Já que, novamente, poucas são as mulheres que estão na rua, mas as que estão, normalmente é porque queriam fugir da violência que acontecia dentro de casa. E quando foi para a rua, viu que a violência continuou por aqueles que são seus iguais. Engano seu, mulher negra, achar que o homem negro vai proteger você. É uma promessa que todos os homens de todas as etnias fazem para suas mulheres do seu grupo, e eles nunca cumprem essas promessas. São os homens asiáticos que violentam as mulheres asiáticas, são os homens africanos que violentam as mulheres africanas, são os homens brancos que violentam as mulheres brancas, e são os homens negros que violentam as mulheres negras. É assim que acontece. O desejo do homem de se tornar o opressor principal não acaba, independente se ele é o oprimido hoje, porque o mesmo homem que é oprimido por um grupo é o mesmo homem que oprime outros grupos. Por exemplo, eu posso falar sobre um país na África chamado Burkina Faso, que criminalizou a homossexualidade. Não é exatamente um grupo que deveria entender que a opressão é terrível, mas nunca entendem, porque homens, independente da cor, normalmente só pensam no próprio rabo. Então, eles que são oprimidos vão oprimir outros grupos, porque o desejo por dominação não some do homem. Os homens negros que defendem o Burkina Faso, porque na verdade eles odeiam homossexuais, né? Então, eles defendem este país, eles se apoiam na justificativa de cultura, de que tem que respeitar a cultura. Mas a cultura foi feita por quem? Eles justificam como se a cultura fosse algo divino, como se fosse algo dado por Deus e não feito por homens. Como a Chimamanda mesmo diz, os homens criam coisas que os beneficiam e chamam isso de cultura. Então, as pessoas que defendem um casamento infantil na África ou em alguns países islâmicos, eles defendem dizendo que isso é cultura e que devemos respeitar. Mas a cultura foi feita por homens os mesmos de hoje, não por algo divino. A gente não pode tratar pessoas de outras regiões como se elas não fossem racionais, ou como se a cultura fosse algo dado por Deus, portanto, imutável. A cultura é mutável porque foi criada por seres humanos falhos. Mas o homem vai usar toda a justificativa que ele puder para poder continuar com a manutenção do patriarcado. O homem branco vai usar a religião cristã. O homem comunista, ele vai usar a classe, e o homem negro vai usar a cor. Não é exatamente o que O.J. Simpson fez? Usou a cor para conseguir se livrar da cadeia? Assim como fez Robinho, acusando as pessoas de racista, sendo que ele é um estuprador? O homem não deixa de ser homem só porque ele faz parte de um grupo oprimido, porque este mesmo oprimido pode se tornar ou pode ser o opressor de outros grupos. Inclusive, não é à toa que os homens negros vivem atacando feministas brancas ao invés de atacar os homens brancos. Porque são eles, os homens brancos, que fardados assassinam as pessoas negras nas comunidades. Mas quem eles querem atacar são as feministas brancas. E é óbvio, não é por uma questão racial, mas eles vão justificar que é por uma questão racial, assim como o homem branco que ataca as feministas brancas, justificam isso com a religião. São esses mesmos homens, inclusive, que não gostam da Djamila Ribeiro, mas é óbvio que não gostam, mas ela não fala sobre pautas raciais. O problema é ela falar sobre uma opressão que abarca ela, que é a opressão de sexo, porque eles sabem, os homens sabem, que eles querem e precisam manter o patriarcado para que eles continuem tendo as mulheres como parideiras e submissas a eles. Então, afastar a mulher do feminismo é essencial para fazer com que a mulher não reflita sobre as opressões que abarcam a ela, fazer com que a mulher seja serva do homem por muitos anos e que ela não reflita o porquê, por exemplo, ela sempre é culpada de tudo, mesmo que seja o homem que esteja fazendo as coisas de ruim. Mulheres que batem palma para homem machista porque ele é negro e porque ela se conecta com ele pelas pautas raciais, achando que o fato dele estar xingando a mulher branca, isso não vai recair sobre ela, recai sobre todas nós, porque se não fosse por misoginia, ele estaria xingando o homem branco, porque é o homem branco que mata pessoas pretas
todos os dias. Não é exatamente o movimento Red Pill que tem um grande número de homens negros participando deste movimento? E você acha realmente que o machismo que ele joga em cima das mulheres brancas, que são pobres, a maioria são pobres, você acha mesmo que não vai recair sobre você? Já recai. As mulheres negras são a maioria das violentadas dentro de casa, no ambiente doméstico. São a maioria das estupradas, são a maioria das abandonadas com filhos, mães solos, são a maioria das assassinadas, vítimas de feminicídio. O machismo do homem negro já recai sobre você. O machismo de qualquer homem, de qualquer etnia, de qualquer nacionalidade, de qualquer classe, recai sobre todas nós. Agora fiquem com uma breve leitura do trecho em que conta a história de um juiz negro que assediou uma mulher negra, onde a comunidade negra estava dividida entre defender o homem negro ou defender a mulher negra, onde muitas mulheres negras deixaram de defender uma igual à sua para defender o assediador ou o suposto assediador e ver o quanto é complexo a questão das identidades. Mas nunca se esqueça, os homens negros também têm seu pacto masculino. Eles querem manter o patriarcado porque faz bem a eles. E eles também têm um desejo de oprimir outros grupos. O homem negro é um homem como qualquer outro homem. E homem não deixa de ser homem só porque uma vez ele foi oprimido. Em 1991, o então presidente americano Bush, ansioso por restaurar uma maioria conservadora na Suprema Corte Americana, encaminhou a indicação de Clarence Thomas, um juiz negro de visões políticas conservadoras. No julgamento de Bush, os eleitores brancos, que podiam ter preconceitos em relação a um juiz negro, provavelmente apoiaram Thomas porque ele era conservador em termos de legislação de igualdade de direitos. E os eleitores negros que apoiam políticas liberais em questão de raça apoiaram Thomas porque ele era negro. Em síntese, o presidente estava jogando o jogo das identidades. Durante as audiências em torno da indicação no Senado, o juiz Thomas foi acusado de assédio sexual por uma mulher negra. As audiências causaram um escândalo público e polarizaram a sociedade americana. Alguns negros apoiaram Thomas, baseados na questão da raça. Outros se opuseram a ele, tomando como base a questão sexual. As mulheres negras estavam divididas, dependendo de qual identidade prevalecia, sua identidade como negra ou sua identidade como mulher. Os homens negros também estavam divididos, dependendo de qual fator prevalecia, seu sexismo ou seu liberalismo. Os homens brancos estavam divididos, dependendo não apenas de sua política, mas da forma como eles se identificavam com respeito ao racismo e ao sexismo. As mulheres conservadoras brancas apoiavam Thomas, não apenas em base em sua inclinação política, mas também por causa de sua oposição ao feminismo. As feministas brancas, que frequentemente tinham posições mais progressistas na questão da raça, se opunham a Thomas, tendo como base a questão sexual. E uma vez que o juiz Thomas era um membro da elite judiciária e Anita Hill, na época do alegado incidente, uma funcionária subalterna, estava em jogo nesses argumentos também questão de classe social. A questão da culpa ou da inocência de Thomas não está em discussão aqui. O que está em discussão é o jogo de identidades e suas consequências políticas. Consideremos os seguintes elementos. As identidades eram contraditórias. Elas se cruzavam ou se deslocavam mutuamente. As contradições atuavam tanto fora na sociedade, atravessando grupos políticos estabelecidos, quanto dentro da cabeça de cada indivíduo. Nenhuma identidade singular, por exemplo, de classe social, podia alinhar todas as diferentes identidades com uma identidade mestra, única, abrangente, na qual se pudesse, de forma segura, basear uma política. As pessoas não identificam mais seus interesses sociais exclusivamente em termos de classe. A classe não pode servir como um dispositivo discursivo ou uma categoria mobilizadora através da qual todos os variados interesses e todas as variadas identidades das pessoas possam ser reconciliadas e representadas. De forma crescente, as paisagens políticas do mundo moderno são fraturadas dessa forma por identificações rivais e deslocantes, advindas
especialmente da erosão da identidade mestra da classe e da emergência de novas identidades pertencentes à nova base política definida pelos novos movimentos sociais, o feminismo, as lutas negras, os movimentos de libertação nacional, os movimentos antinucleares e ecológicos. Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela torna-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política de identidade de classe para uma política de diferença.